Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudamos a todos os estudantes que pesquisam, que amam e gostam da cannabis medicinal. Nós estamos hoje na 11ª aula da cannabis. Estamos bem na metade do curso. 5 de maio de 2020. E teremos hoje um médico veterinário, Dr. Bruno Peroso. Os bichinhos, os animais também fazem uso da cannabis com resultados maravilhosos. Assim como na veterinária tem os remédios químicos para os animais, o que eu tenho visto e ouvido é que com a cannabis os bichinhos, seja cachorro, gato e outros animais, têm uma recuperação natural muito importante. Nós estamos falando de uma planta. Tem o Dr. Jaime Brunin, que ele diz que tem um livro que ele escreveu, A Cura pela Natureza. Ter saúde pela natureza. E a cannabis, sendo uma planta, ajuda muito. Antes de o médico, Dr. Bruno, entrar, só gostaria de lembrar alguns pontinhos bem rápidos. É sobre o TCC. Nós pedimos que entreguem o TCC até final de maio, ou no máximo início de junho. Gente, é um trabalho simples, nada de fazer tempestade num copo d'água. É um trabalho, você pode falar uma experiência concreta do uso da cannabis, alguém da sua família. Você pode pegar um tema da cannabis e as dores, por exemplo, cannabis e autismo. Olha, é um leque bem aberto para que você tenha toda a liberdade do mundo de fazer um trabalhinho que seja marcante na sua vida e na história da cannabis medicinal. Já estamos pensando no 4º curso da cannabis medicinal. A partir de junho, nós vamos abrir as inscrições para o 4º curso da cannabis, que vai ser de agosto a novembro do 2º semestre. Você pode ir divulgando, é um curso aberto a todas as pessoas. Nós também estamos discutindo, debatendo com faculdades para que nós tenhamos um curso de pós-graduação em cannabis. Tem uma faculdade que fica ali na Praça da República, estamos lá conversando, e para fazer o curso de pós-graduação, precisa ter alguma faculdade. É exigência do MEC, é uma faculdade reconhecida pelo MEC. Por que a pós-graduação? Porque nós temos que criar os terapeutas da cannabis, os doutores populares da cannabis medicinal, que vão aprendendo a fazer a prescrição, e vai ser uma conquista isso. A legislação não vai ser fácil a gente mudar, mas é por isso que nós estamos nessa caminhada. O Fernando, nesse número aqui, 011... 947233377. O Fernando, ele coordena toda a comunicação. Quem gostaria de receber as aulas da cannabis? Quem gostaria de receber as cartas? Nós já temos 13 cartas. Se você encontrar algum artigo, algum texto, algum estudo sobre a cannabis e que você julga que é importante repassar para todos os estudantes, todos os participantes do curso da cannabis, nos enviem. Nós temos 13 cartas.
Alguém outro dia perguntou, mas por que essas cartas? Porque nós temos que ter uma cultura nova, documentada da cannabis. Não basta a gente falar que é bom. Não basta circular no WhatsApp. É excelente. Mas nós temos que ir criando. E vamos ver se até o final do ano, quem também puder estar colaborando, nós vamos criar um livro eletrônico para ficar disponível de todos esses artigos da cannabis. Por exemplo, a carta que eu estou lembrando agora, 06. É uma carta que fala da cannabis e as dores, do Dr. Lair Ribeiro, que escreveu junto com a doutora Carolina Nossetti e mais uma outra estudiosa da cannabis. Gente, nós encontramos ainda muito preconceito da cannabis. Nossa, por motivos religiosos, motivos falsos, viu, gente? Porque quem está com a Bíblia na mão deveria ser a primeira pessoa a defender a cannabis. Leia lá no Gênesis 1:29. E Deus disse: usem as plantas. Usem as plantas para a vida. E realmente nós temos muitas lideranças religiosas cegas, preconceituosas, chega até a crueldade. Negar em nome da religião a cannabis para uma pessoa que tem dores, que tem autismo, que tem outras doenças, isso para mim beira até mais do que crueldade, um crime. Mas nós vamos vencendo isso, né, gente? Isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui tem, na nossa escola da cannabis, tem muita gente que rompeu com o preconceito e hoje é uma militante, um militante da cannabis medicinal. Viva a cannabis medicinal! Tivemos a Marcha Mundial da Cannabis, que foi maravilhosa. E para a gente ir avançando, eu peço, aonde você mora, no bairro, na comunidade, na igreja, na associação, forme um grupo. Agora nós estamos nesse período da pandemia, mas vai articulando via WhatsApp. Muitas pessoas, a doutora Eliane, ela diz que 10 milhões de pessoas no Brasil poderiam ter seus sofrimentos aliviados usando o óleo da cannabis. Por isso, a nossa luta é que todas as famílias possam plantar. O óleo está muito caro, gente. Está muito caro o óleo. É um preço que está excluindo os mais pobres de fazer uso do óleo da cannabis. As notícias da cannabis, quem gostaria de receber as notícias da cannabis e do curso de naturopatia, pode pedir para o zap 011 99943 2646. Semanalmente nós passamos as notícias do curso de naturopatia. Eu pediria do curso de saúde preventiva. Todas as pessoas que fazem o curso de cannabis ajudaria muito a ler as cartas. Nós já temos mais de 40 cartas do curso de saúde preventiva. É só pedir então aqui nas notícias que você vai estar recebendo. Nós estamos acompanhando lá em Brasília a lei que tem o direito de ter associação e plantar, de você plantar na sua casa. Então, no mês de maio ou junho, uma das aulas nós vamos fazer com os deputados de Brasília que devem aprovar esta lei. Aqui em São Paulo é o Paulo Teixeira. Então eu peço, nós vamos estar colocando o nome dos 30 e tantos deputados,
e cada um no seu estado vai pressionar o deputado. Nós vamos pôr o nome dele, que estado que ele é, que partido, e vamos pôr o telefone também. A Gabi vai estar fazendo esse trabalho. E é importante você divulgando de todos os meios os resultados da cannabis. Milhões de pessoas nem estão sabendo que existe cannabis, e quando fica conhecendo é algo maravilhoso. Nós estamos pedindo, quem puder estar colaborando com o nosso curso da cannabis. Nós compramos os equipamentos novos e com toda essa pandemia nós não estamos conseguindo pagar, mas quem puder estar colaborando é 011 97265 4085. Pode falar com o Maurinho. Eu já falei das cartas e muito em breve nós vamos anunciar um coletivo latino-americano da cannabis, com 2 objetivos. Primeiro, fazer uma troca de experiência do uso da cannabis. Como que lá no Paraguai estão usando o óleo da cannabis, no Chile e nos países da América Latina e aqui no Brasil. E a segunda coisa é a legislação, o ponto 5 aí. Nós queremos ver em cada país como é que está a legislação. É importante essa troca de experiência latino-americana para que a gente possa ir somando nesta luta da cannabis. Nós estamos vivendo esse tempo do coronavírus. Ainda ontem, uma médica de Manaus dizia: muitos estão morrendo sozinhos. Por isso é um momento que nós estamos vivendo assim, de uma tristeza profunda na alma, uma dor da cruz de tantas famílias, mas é um tempo que nós precisamos radicalizar na solidariedade. Radicalizar para que o Brasil, todos os poderes públicos, entrem 100% para que a gente possa ir eliminando esse vírus do meio de nós. Usem máscara, usem uma alimentação saudável. Nós já temos as cartas da imunidade que podem pedir para... O Fernando pode estar mandando. Então, este tempo é tempo de dores, é tempo de esperança. Um abraço a todos e a todas. Que Deus abençoe. Essa aqui é a Julie. Ela é uma cachorra nova e ela convulsiona desde filhote. Eu já cheguei a levar ela para o veterinário umas 3 vezes por causa de convulsão, de tanto que a gente assusta. Ela fica muito ruim, ela endurece o rabo, entorta assim pra cima, sabe? Ela estira as patas assim, fica te olhando com aquele ar de desesperado e balançando a cabeça assim e babando. É horrível. E isso leva à morte mesmo, porque numa hora o coração pode não aguentar, eles morrem de infarto, não é a convulsão, mas eles morrem de infarto. A gente reside no interior. Em fevereiro eu fui até São Paulo para buscar o remédio para tratar a minha ansiedade. Estava me tratando normal. E nesse dia ela estava convulsionando. Eu me lembrei do canabidiol. Aí eu fui lá numa de desespero e joguei umas 10 gotas para dentro da boca da cachorra. E coisa que eu tinha visto na internet uma vez, uma criança separada uma convulsão. E para minha surpresa, ela começou em menos de 2 minutos, o rabo desentortou, ela começou a arfar, as patas ainda estavam um pouco rígidas e foram soltando, e ela ficou super bem. 3 gotas de canabidiol todo dia para ela. Cachorro é outra, porque quando ela fica em convulsão, que a gente dá o Gardenal, o diazepam, ela fica ruinzinha, ela fica meio chapada, fica estranha. Com o canabidiol não, com o canabidiol ela fica super esperta, brinca, tal. E vai tomar remédio, vai tomar remédio. Vamos pegar o remedinho?
Vamos pegar o remedinho? Ai, vamos pegar o remedinho da Juju. É. Você vai tomar seu remedinho? É o seu remedinho? Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Peroso, sou médico veterinário aqui em Paulínia, interior de São Paulo. Já trabalho com cannabis medicinal para animais de companhia, cachorro e gato, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e fui convidado pela Gabi para a gente bater um papo sobre o assunto. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra poder conversar sobre esse assunto que anda tão em evidência, né? Honra maior ainda de ter sido um aluno do primeiro semestre aí do curso da paróquia. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar, né, a Gabi, o Fernandão, o Padre Ticão por todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. Desejo muita luz e vida longa na caminhada. Então vamos lá. Para a gente começar a falar de cannabis medicinal na veterinária, a gente tem que entender onde ela atua, que é o sistema endocannabinoide. Todos os animais possuem esse sistema e ele é bastante jovem comparado aos demais sistemas do organismo. Para a gente ter uma ideia, comparativo, nosso sistema circulatório foi descoberto mais ou menos em 1578, o sistema linfático 1622, o endócrino responsável pelos hormônios em 1905 e o nenezão aí endocannabinoide entre 1988 e 1991. Então, uma coisa muito recente, a gente tem muito caminho para desbravar ainda. O que é o sistema endocannabinoide? Ele é um conjunto de receptores e enzimas que vão trabalhar como sinalizadores para os processos do corpo. Eles estão espalhados no corpo inteiro, em membranas celulares do cérebro, alguns órgãos, né, tecidos conjuntivos, glândulas, células do sistema imunológico. E cada parte do organismo, o sistema endocannabinoide ele vai executar uma tarefa diferente. No entanto, o propósito dele é sempre o mesmo, é trazer a homeostasia, né? O equilíbrio do organismo. A gente entende que uma doença é o desequilíbrio e a cura ou pode ser o equilíbrio, a homeostase é buscar a cura dessa doença. Ele tem basicamente 5 funções, que é relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Esquecer também esquecer é super importante. Processo de estresse pós-traumático é de extrema importância a gente poder esquecer isso aí que traumatizou para a gente ter uma vida tranquila, um futuro mais calmo, né? Sem aquele martelado lá da consciência. O sistema endocannabinoide ativado, ele vai atuar ou modular algumas funções. Então, ele atua como analgésico, vai modular a temperatura do corpo, vai modular a pressão sanguínea, trabalhar os efeitos neuroprotetores anti-inflamatórios, ele vai atuar como anticonvulsivo, antitumoral, antimetástase, que é a proliferação das células neoplásicas, né, para outros órgãos ou para o corpo todo, vai trabalhar como antioxidante, antiemético, que é a capacidade de cortar a vontade de vomitar. Ele pode ser também ansiolítico, que é cortar a ansiedade, ou ansiogênico, a gente vai ver isso daí mais para frente. Ansiogênico é a capacidade de causar ansiedade. Ele vai regular nosso humor e vai regular o sono também, dentre outras funções. Aqui um esqueminha básico do sistema endocannabinoide no cão e no gato, para a gente entender um pouquinho onde ele se localiza. Então, os receptores CB1 eles vão estar mais na parte nervosa, sistema imune, né, o tronco encefálico, a medula óssea, e os receptores CB2 eles vão estar distribuídos mais para a parte interna medial do organismo, podemos dizer assim. Então, sistema reprodutivo, trato gastrointestinal, sistema vascular, dentre outros aí. Vou falar um pouquinho agora de cada grupo de espécie, né, para a gente saber como eles atuam. Então, aqui nos cães, a gente pode trabalhar a ansiedade, o comportamento, agressividade, problema de pele, DAP, que é dermatite alérgica picada de pulga, bastante comum, algumas alergias, doenças odontológicas, é um mercado que tem crescido muito, a gente pode trabalhar aí com CBD ou o óleo full spectrum, infecções de ouvido, ocular,
dor crônica, que é excelente, tem resultados muito interessantes. No gato agora, trato urinário, super comum os felinos terem problemas de trato urinário, pode trabalhar as doenças infecciosas, problemas digestórios, obesidade, ansiedade, problemas comportamentais, problema de pele, também doença odontológica, fratura óssea, trato respiratório, também a gente consegue ter bons resultados. Então dá para ver que é um sistema, é uma medicina bem completa. Para os equinos, a gente consegue trabalhar a questão de articulação e artrite, principalmente animais de esporte, né, sofrem muito desse problema. Laminite, que é inflamação, de maneira bem básica, inflamação da pata do equino. Doenças odontológicas, é uma linha muito complexa e bem estudada assim, na parte dos equinos. Cólicas, essa talvez seja a mais interessante. Os primeiros registros de trabalho com cannabis na medicina veterinária foi com os equinos e com a cólica. Se não me engano, os equinos eles têm em torno aí de 10 ou mais tipos de cólica, então é uma questão que acomete demais e a gente precisa estar inteirado sobre isso. Questão de ansiedade, comportamento, né? Animais de prova, animal que está sempre viajando de um lado para o outro, a gente consegue trabalhar isso daí também. Problema de pele, neurológica, via aérea também é interessante nos equinos. Os pássaros, então a gente consegue trabalhar a questão da artrite, articulações, pododermatite, que é extremamente comum em pássaros, questão de ansiedade, estresse, agressividade. Quem conhece ou quem tem um pássaro aí sabe o quanto é estressado, né? Coraçãozinho a 250 por hora, a gente acha que ele vai morrer, mas ele está só um pouquinho estressado. A gente consegue trazer um pouco de suporte imune, trabalhar problema de pele e das penas, e epilepsia também. Provavelmente vocês já souberam do caso do Xodó, um papagaio que o Fábio, o Dr. Pet Cannabis, tratou. Resultados sensacionais, e assim, cara, a gente ficou super surpreso da evolução que o animal teve. Ele não conseguia ficar em pé e com o tempo de uso ele estava comendo sozinho. Foi coisa maravilhosa. Para os répteis também, super interessante. Infecção de ouvido que é super comum neles, dá para a gente tratar, né, principalmente tartaruga. Amebíase, a questão de cloacite, que é uma inflamação ali de cloaca e ânus, bastante comum nos répteis. Septicemia, que é uma infecção generalizada, a gente consegue controlar aí, alguns canabinoides têm esse efeito bactericida e muito interessante. Infecção respiratória, estresse, suporte imunológico, cada um deles entendendo a particularidade, né? Que nem no caso ali das aves, a gente tem um coração tricavitário, a circulação muda um pouquinho. No caso dos répteis, levar em consideração o sistema porta-renal, né, que em caso de estresse ele acaba mudando essa circulação dele, fazendo uma excreção mais rápida do medicamento, sem afetar toda a circulação sistêmica. É óbvio que falta informação. Como é uma coisa recente, a gente não tem um estudo tão aprofundado nesses quesitos, mas sempre vale a pena se atentar para isso. Para os animais de pequeno porte também, coelho, gerbil, ferret, hamster, estão super na moda, né? A gente consegue trazer um suporte para a imunidade deles, aliviar a ansiedade ou o estresse, hipovitaminose, que é super comum, saúde bucal, são animais, principalmente coelho, né? Os roedores são animais ipsodontos, o dente não para de crescer, então geralmente a gente pode ter algum tipo de inflamação e dá para ser tratado com isso também. Tumor, problema de pele, mobilidade, então é uma coisa bem abrangente, é uma medicina bem abrangente, a gente consegue ter sucesso aí numa abordagem multidisciplinar e vale a pena a consideração. Então, resumindo de forma básica o sistema endocannabinoide, a gente pode dividi-lo em 3 setores, sendo os receptores endocannabinoides, os próprios endocannabinoides e as enzimas. Os receptores endocannabinoides eles são definidos em 2 tipos, seria o CB1, que tem a neuromodulação primária, e o CB2, que ele tem a imunomodulação primária. Então, no CB1 a gente vai fixar principalmente anandamida e THC,
e no CB2 o 2-AG, que é o 2-aquidonoilglicerol, e o CBD. A gente tem que entender que ele funciona como um sistema de chave fechadura, sendo os receptores a fechadura e os endocannabinoides ou fitocannabinoides as chaves. Então, eles precisam dessa conexão, né? A anandamida precisa se ligar ao CB1 ou o THC se ligar ao CB1 para executar os seus efeitos. Endocannabinoides. Então, os dois mais conhecidos que a gente tem são a anandamida e o 2-AG, 2-aquidonoilglicerol. Endocannabinoide por quê? É um canabinoide que ele é produzido por nós mesmos. Então, endo, né, interior, dentro, canabinoide. E é uma parada tão engraçada que você vê o anandamida, né, no sânscrito. Ananda, de êxtase, felicidade, prazer, e amida, substância química. Então, a gente pode chamá-la de substância química do prazer, da felicidade. Ela tem um comportamento parecido com o THC, ou na verdade o THC tem um comportamento parecido com a anandamida, e o 2-AG, 2-aquidonoilglicerol, relativo ao CBD, certo? Então, se nós produzimos endocannabinoides, a gente também tem que destruí-los de certa forma, né? E aí entram as enzimas. Elas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro de síntese, de produção. Então a gente vai ter o NAP-PLD, que ele vai produzir a anandamida, e a DGL-alfa, né, diacilglicerol lipase, que vai produzir o 2-AG. E para degradá-los, a gente tem, na verdade, a FA, que é a hidrólise amida de ácido graxo, ela vai degradar a anandamida, e o MGL, que é o monoglicerol lipase, que na forma pré-sináptica vai degradar o 2-AG. Então aqui uma representação esquemática muito doida de como funciona o sistema endocannabinoide. Não precisa ficar nervoso, a gente vai trocar uma ideia sobre ele, como funciona. Aqui a gente vê alguns números, 1, 2, 3 e o 4. Então basicamente 1, né, neurônio pós-sináptico aqui à direita, neurônio pré-sináptico à esquerda. O legal do sistema endocannabinoide é que ele trabalha ao contrário. Né? Geralmente a gente produz alguma coisa no pré-sináptico, joga na fenda sináptica e vai ser absorvido no pós, ou executar o efeito no pós. E aqui no sistema endocannabinoide, a gente produz no pós para atuar na fenda sináptica, né? O espaço entre um neurônio e outro, e ele vai ser absorvido no pré-sináptico. Isso aqui é muito legal, é bem interessante. Então aqui o número 1. Os endocannabinoides eles vão ser sintetizados e liberados nessa membrana dos neurônios pós-sinápticos, seguindo a demanda depois do influxo de cálcio, da entrada de cálcio. Então o cálcio vai entrar e vai liberar esses endocannabinoides. Depois de liberado, eles vão ativar os receptores pré-sinápticos CB1 e restringirem a atividade neural. Né? Aqui o número 2. Número 3. Aqui embaixo e aqui no meio. A anandamida e o 2-AG eles vão ser removidos da fenda sináptica, sendo recaptados na pós e na pré-sináptica e na pré-sinapse respectivamente. Então, depois de liberados e executados a função, eles vão ser removidos da fenda, né, por captação na pós e no pré. E aí, aqui no 4, dentro dos neurônios, a anandamida vai se acoplar a um receptor chamado TRPV1, que ele vai ter um comportamento oposto ao da ativação do receptor CB1, e ela vai ser hidrolisada pela FA, aquela enzima que já havia falado para vocês. E o 2-AG, 2-aquidonoilglicerol, ele também vai ser absorvido e hidrolisado pela MGL. Então, canabinoides, vamos conversar um pouquinho sobre eles para a gente entender um pouco dos efeitos ou do que eles executam nos nossos organismos. Os canabinoides. Canabinoide é um termo genérico para descrever algumas substâncias, né, sejam elas naturais ou artificiais, que vão ativar os receptores canabinoides do tipo 1 ou tipo CB1 ou tipo CB2. Eles englobam os fitocannabinoides, que são os compostos produzidos pela planta do gênero cannabis, e estruturalmente relacionados com THC e CBD. Os endocannabinoides, eles são encontrados no nosso sistema nervoso e imunológico, isso daí de todo o reino animalia, então animais e seres humanos,
e eles também vão ativar alguns receptores endocannabinoides. Existe também os receptores os canabinoides sintéticos, mas esses eu acabo descartando, isso é uma posição particular, tá? Eu acredito que não vale a pena perder muito tempo com canabinoide sintético. Ao contrário dos endo e dos fitocannabinoides, a gente já relatou morte por uso deles, então eu acredito que não seja uma substância interessante aí para que se estude. Ponto de vista particular, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí para descobrir e correr atrás disso. Então, conforme falado, os endocannabinoides mais conhecidos são a anandamida e o 2-AG, e os fitocannabinoides são inúmeros, encontrados nas plantas do gênero cannabis, e eles possuem formas ácidas, as formas brutas e as varinas. O que seria forma ácida e forma bruta? Bruta é o THC. A gente consegue tirar o THC ou CBD depois de passar por um processo de descarboxilação, digamos assim, que é o aquecimento do ácido para ele se transformar em forma bruta, o que vai ser útil para a gente. A forma ácida, o THCA e o CBDA, por exemplo, eles têm algumas outras funções interessantes, né? E a gente pode consumi-los de forma crua, enquanto a forma bruta, né, CBD e THC, eles precisam passar por esse processo de descarboxilação para estarem disponíveis para a gente e executarem seu efeito. As varinas é uma modificação nessa estrutura deles, enquanto a forma bruta vai ter uma cadeia de 5 carbonos, as varinas vão ter uma cadeia de 3 carbonos, e mais para frente a gente fala um pouquinho deles. Separei aqui alguns dos principais, para a gente ter uma noção do que eles são e do que eles podem, e de que forma eles podem ser aplicados na medicina. Então, o primeiro deles aí, o tetraidrocannabinol, um canabinoide bastante conhecido. Tem a questão da psicoatividade. Vamos lá, essa é uma questão bem interessante. Psicoativo é aquele componente que tem efeito sobre a atividade psíquica ou mental ou sobre o comportamento. Se levar ao pé da letra por essa definição, o CBD também é psicoativo, ou na verdade todos os canabinoides são psicoativos. Eles de fato vão exercer efeito sobre a nossa atividade psíquica, mental e sobre o comportamento. Mas essa questão de psicoatividade daria uma aula inteira, a gente pode bater um papo num outro dia, vamos focar só nas aplicações médicas deles, beleza? Então, o THC, tetraidrocannabinol, ele vai combater dor, náusea, estresse e insônia, pode ser aplicado nos casos de câncer, dor crônica e fibromialgia. Fibromialgia, ele tem um resultado excelente, me parece ser uma luz no fim do túnel muito interessante para os portadores de fibromialgia. Isso daí no caso da medicina humana. Na medicina animal, não há relatos de fibromialgia, é algo difícil, né? Envolve muita coisa no processo, na síndrome da fibromialgia, então a gente precisa de mais estudos aí para poder palpitar sobre a fibromialgia nos animais. CBD é o outro canabinoide super conhecido, o canabidiol. A partir dele que teve toda essa explosão aí no nosso país, né? Por conta do seu potencial regulador de epilepsia, controlador de epilepsia de difícil controle. Então ele é indicado para as convulsões, espasmos, ansiedade, distúrbios do sono, e pode ser aplicado na questão médica também para o câncer, para as convulsões, transtorno de estresse pós-traumático, dor crônica e insônia também. Mais 2 endocannabinoides ou fitocannabinoides, na verdade, o CBN, o cannabinol. Esse é um cara muito interessante para a gente estudar. Ele é o mestre da cura da insônia. Quem tiver com insônia aí e precisar dormir, pode ir atrás de um CBN que fatalmente você vai ter uma noite de sono maravilhosa. Ele pode ser aplicado nos casos de artrite reumatoide, convulsões, doença de Crohn e na dor pós-operatória também. O CBG é um cara que está ganhando bastante visão, está sendo bastante estudado. Ele pode combater células cancerígenas, inflamação, dor, náusea, e pode ser aplicado no glaucoma, câncer, doença de Crohn, síndrome de intestino irritável também.
O próximo. Canabicromeno, também de alto valor, mas pouco mencionado. É um cara com potencial anti-inflamatório muito grande, então a gente consegue trabalhar aí na questão das células cancerígenas, inflamação, e pode ser aplicado para síndrome do intestino irritável e doença de Crohn. Um outro canabinoide que saiu, até tem um trabalho dele super recente, agora 2020, é o Cannabinol. Um estudo bem interessante relacionando ele aí ao metabolismo de glicose e o metabolismo lipídico e a resistência à insulina. Ele parece ser uma aplicação muito interessante para o tratamento de diabetes. Então, a gente tem que ficar de olho, acompanhar aí os estudos para, quem sabe, ser um possível aliado no tratamento de diabetes. Esse daqui é o estudo. Depois eu tenho em PDF, se alguém quiser, me chama no e-mail, a gente pode compartilhar isso daqui. Agora os canabinoides na forma ácida, a gente tem o THCA, é o ácido tetraidrocannabinoico. Ele também vai combater dor, inflamação, células cancerígenas e pode ser aplicado contra o câncer, algumas convulsões, doença de Alzheimer e caquexia. O CBDA, que é o ácido canabidiólico, ele também é um potente anti-inflamatório, bactericida, então a gente consegue aplicá-lo na questão de câncer, artrite reumatoide, osteoartrite e na síndrome da imunodeficiência humana, né, que é o HIV. Essas tabelinhas, pessoal, eu retirei lá do blog Dr. Cannabis, dá o crédito para eles aí, é um sítio de informação muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Agora, umas varinas, então o THCV, que é o tetrahidrocannabivarina, ele pode combater estresse e ataques de ansiedade e pânico, então pode ser aplicado aí no transtorno de estresse pós-traumático, mal de Parkinson e doença de Alzheimer. E o CBDV, que é a cannabidivarina. A gente pode combater convulsões também, inflamação, náuseas, e aplicar na aplicação médica com relação à doença de Crohn, esclerose múltipla. Bastante interessante o trabalho dele. Ainda dentro da planta cannabis, a gente tem um outro composto, um outro grupo de composto, na verdade, denominado de terpenos. Os terpenos, eles são compostos aromáticos presentes em todas as plantas e eles possuem propriedades terapêuticas. Então, aquela mexerica que a gente descasca, né? O bergamota descasca e sente aquele cheirinho, o cheirinho é do terpeno. O limão é do terpeno. A lavanda é tudo terpeno. Então, é uma estrutura interessante que, associado aos outros canabinoides, a gente pode ter um trabalho em sinergia e amplitude dos efeitos que a gente busca. Não podem ser descartados, tá? Eles são muito interessantes. Então, eles servem de base para essências, óleos e também base para medicamento de fitoterapia. Lembrando que a cannabis é uma fitoterapia, tá, pessoal? Isso aí a gente tem que bater nessa tecla porque é uma planta, cara. Então, é um fitoterápico. Conforme já mencionado, eles têm esse trabalho de sinergia, então ele pode aumentar a potência dos outros canabinoides ou ampliar o efeito. Isso é muito interessante para a gente, porque a gente reduz a quantidade de canabinoide com um efeito melhor, tornando o tratamento muito mais seguro, né? Então, nas cannabis já foram identificados mais de 200 terpenos com concentrações distintas. E o interessante é que cada strain, né, cada cepa de cannabis, vai ter um perfil terpênico específico. Então, você pega uma Super Lemon Haze, ela vai ter um perfil terpênico. Você pega uma Purple Rack, ela vai ter um outro perfil terpênico. É interessante a gente saber a concentração de canabinoides em cada uma delas, saber a o perfil terpênico, para a gente poder indicar o mais interessante para o nosso paciente. Separei alguns deles aqui para a gente ter uma noção e saber do que se trata. Então, o mirceno, por exemplo, ele vai ter um cheirinho terroso, né, com um pouco de cravo e herbal. Ele tem funções sedativas, relaxantes e anti-inflamatórias. O linalol,
ele tem um cheirinho mais doce, mais floral. Ele é um ótimo sedativo e ansiolítico. Ele também vai trabalhar a questão da depressão e pode ser encontrado na lavanda. O limoneno, ele é um perfil mais cítrico, ele alivia o estresse, ajuda a melhorar o humor, tem um potencial anti-inflamatório muito interessante e também antisséptico. Aquele cheirinho de limão e de laranja, ele quem é o responsável. Alfa e beta-pineno, eles têm um cheiro bem específico de pinho, eles são super energéticos, uma aromaterapia muito interessante assim para amanhã, e eles podem ser encontrados no alecrim também. Então, quando a gente coleta e pressiona um pouquinho do alecrim, a gente sente o cheirinho do alfa ou do beta-pineno. E um último aí muito conhecido é o cariofileno. Ele tem um cheirinho amadeirado e apimentado, um potencial analgésico e antisséptico muito interessante, e ele pode ser encontrado tanto na pimenta como no cravo. Bora lá, já falei um pouquinho dessa sinergia deles entre canabinoides e terpenos, e essa sinergia a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage. Depende a bibliografia que você encontra. Então, o que é o efeito comitiva? O efeito comitiva é o nome que a gente dá para o resultado de efeitos causados por diversas moléculas presentes num extrato. Eles vão atuar de maneira conjunta, proporcionando uma ação sinérgica que vai produzir um efeito final, que é o efeito que a gente busca. Então, a diversidade de moléculas presente no extrato permite que o princípio ativo, o THC ou o CBD, seja usado em menor quantidade a fim de obter o maior efeito desejado. Então, efeito comitiva, ele é muito importante, a gente não pode desconsiderá-lo. Quando o pessoal fala assim, vou dar só CBD e tal, cara, vamos pensar direito, vamos trabalhar essa questão do efeito comitiva. Se a gente for trabalhar só com CBD isolado, vai ser um tratamento super caro, a gente vai ter que ter uma dose super alta para buscar o efeito que talvez não seja tão completo quanto do efeito comitiva, né, de outros canabinoides associados. E ele é muito interessante por conta dessa ação sinérgica. A gente consegue usar, por exemplo, um THC, que é super estimulante, né, e o CBD junto, relaxando essa estimulação do THC. Ou então, no caso de epilepsia, a gente trabalha com uma concentração de CBD maior e um pouquinho de THC para dar uma potência maior no CBD. Então, de fato, ele tem que ser considerado, é um objetivo de estudo aí muito interessante. Então, conforme já falado, né, conforme a maior diversidade de moléculas, menor vai ser a nossa necessidade de canabinoide. E depois de tudo isso, dessa explicação bem breve, bem básica, por que buscar cannabis medicinal? Né? Por que tanto alopático aí na prateleira, por que a gente tem que voltar os olhos para uma planta tão estigmatizada, tão massacrada, e que na verdade pode ser a nossa rainha aí, né? Nossa luz que a gente tanto busca. Cara, a cannabis medicinal ela tem registro com mais de 5 mil anos de registro, na verdade, principalmente na China e na Índia. Então é super seguro, né? São para quem fala que não tem estudo e que precisa trabalhar melhor isso daí, tá aí a medicina chinesa, mais de 5 mil anos de registro. Até hoje não há registro de morte pelo uso. É uma substância extremamente segura e com resultado super positivo. A gente pode chamá-la de carro-chefe, talvez, ou como adjuvante numa abordagem multidisciplinar. Isso tem crescendo bastante. Antigamente a gente só receitava uma medicação e ok. E hoje em dia a gente sabe que não é só medicação, cara. A gente tem que abrir esse leque e trabalhar um alopático, trabalhar um fitoterápico, trabalhar uma fisioterapia, trabalhar a questão de psicologia também, entender como um todo, não como partes separadas. Qual a vantagem de se usar cannabis medicinal? A produção é muito fácil, tá? A gente não precisa ficar dependente de laboratório, mas quem quiser ser dependente de laboratório, ok, o acesso está bem fácil.
É uma medicina de baixa toxicidade e efeitos colaterais bem baixos também, ou quando existe eles são breves. A adequação da dose é super fácil, dentro de uma faixa de segurança, então a gente consegue trabalhar, chegar nessa dose ideal com segurança. E o interessante é que ela tem efeito sistêmico geral, ela vai atuar em todas as células e tecidos, buscando sempre a homeostasia, o equilíbrio do organismo. Como curiosidade aí, dá para destacar que a cannabis ela tem um potencial terapêutico 20 vezes maior do que o ácido acetil salicílico, né, a aspirina, e ela também é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona, o anti-inflamatório esteroidal aí amplamente utilizado, que tem alguns efeitos colaterais bem danosos, né? Contraindicações. Claro que nem tudo é um mar de rosas, a gente tem que saber dos perigos que ela causa. Contraindicação, ou pode ser chamado também de atenção. Eu já vi trabalhar com cannabis medicinal em vários problemas, e a gente pensando que ela poderia ampliar esse problema, acabou sendo até a solução. Então, um que a gente chama a atenção é para o caso de doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular, a gente vai ter a alteração de pressão arterial, né, ocasionando uma hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, levando a síncope, ao desmaio, né? Isso por conta do efeito inotrópico negativo que o receptor CB1 executa. Inotrópico negativo é o efeito de baixar a força de contração do coração, então logo você vai diminuir o volume de sangue por minuto, né, que é o correspondente ao débito cardíaco. Então, diminui força de contração, diminui o débito cardíaco, o volume de sangue por minuto que a gente consegue bombear. Essa afirmação tem um registro num estudo bem interessante, acho que está aqui, canabinoides que agem nos receptores CB1, então vale a pena a gente dar uma lida também. Contraindicação também nos casos de prenhez. Então a gente sabe que o CBD ele permanece até 6 horas no leite materno. Não existem estudos demonstrando a segurança da administração, então sempre pé no chão. Questão de lactação aí é importante a gente se conter um pouco. E entra no caso também de jovens, né, a questão da neurogênese. A neurogênese é a capacidade do nosso organismo de produzir neurônios. E a gente sabe que, enquanto jovem, a gente tem essa função normal. Depois de idoso, né, adulto, idoso, ela decai bastante. Os canabinoides eles têm a capacidade de favorecer a neurogênese. Então, se a gente entra com canabinoide num organismo jovem, pode ser que o organismo entenda isso daí e fala, já está vindo alguma coisa de fora, eu vou ficar um pouco preguiçoso aqui, se eles estão dando essa neurogênese para mim, eu não vou trabalhar. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ter bastante prudência para trabalhar em jovens. Tá? Outros pontos que eu acho interessante evidenciar, questão do fígado. Então, animais com fígado sobrecarregado, vale a pena o pé no chão, pede uma função hepática, dá uma analisada no fígado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dele e a gente vai ver que é possível trabalhar com segurança. A mesma questão dos rins, um animal aí com uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, pé no chão. Vamos pedir uns exames. Quanto mais munido de informação a gente tiver, mais eficaz vai ser o tratamento e maior a probabilidade de eficácia também. Toxicidade. Vamos falar um pouco dessa questão de intoxicação, né? Se ele pode causar intoxicação nos organismos. Então, a gente sabe que a DL50 em cães ela é acima de 3.000 miligramas por quilo de THC. DL50 é a capacidade da gente de causar morte em 50% de uma população testada. Então, 3.000 miligramas por quilo de THC é muita coisa mesmo. Talvez um cão pode alcançar isso daí comendo algumas plantas de cannabis, mas por óleo a gente teria de dar um volume grande ou ser um óleo bastante concentrado. Então dá para saber que a gente tem uma margem de segurança muito legal para trabalhar. Um ponto que vale a pena tocar, os cães eles possuem uma concentração muito maior de CB1 no cerebelo do que as demais espécies.
O que isso significa? O cerebelo, ele é o cara que recebe o impulso nervoso das articulações, musculatura, tendão e controla equilíbrio também. Então, sabendo disso, a resposta primária à intoxicação de cannabis vai ser a ataxia, que é esse descontrole ou desequilíbrio, né? Então, prudência, saber que é possível intoxicar, mas saber também que é possível trabalhar com segurança. Vamos lá começar sempre com a dose mais baixa e ir adequando à medida do possível ou conforme a resposta do organismo. Então, conforme já falado, primeiro sinal aí de intoxicação nos cães vai ser a ataxia. Vale lembrar também, pessoal, os gatos, eles são felinos, né? Eles são uma espécie extremamente sensível aos canabinoides. Não achei estudo, não sei dizer porquê, mas eu tenho uma experiência prática interessante. 3 gatinhos já adultos, os 3 irmãos, tá? Vivendo juntos na mesma casa. Problema comportamental. Foi indicado o extrato Full Spectrum para eles. Começamos com uma gotinha, uma vez ao dia cada um, e 2 ficaram super bem, o outro hiperexcitou. Então você vê que como a coisa é doida, né? O mesmo extrato, a mesma dose, indivíduos irmãos, basicamente ali com a mesma genética, 2 deles se deram bem, um hiperexcitou. Então, sempre muita prudência. Nos gatos eu aconselho começar com uma dose um pouquinho mais baixa para ver como ele vai responder, como ele vai se comportar. Ainda na toxicidade, a gente pode falar um pouco aí dos sinais que a cannabis medicinal pode causar. Cannabis medicinal ou até mesmo a cannabis para aquele proprietário que faz o uso adulto, né? Antigamente conhecido aí como uso recreativo. É bastante comum chegar animal na clínica com sinais de intoxicação, porque o proprietário deu uma vacilada, ele foi lá e mandou ver na cannabis do dono. Geralmente eles vão chegar com falta de equilíbrio, né, em coordenação, resultado da ataxia. Demonstram também muita fraqueza e fadiga, aquele animal que vai ficar no cantinho viajando, literalmente. Salivação excessiva, em alguns casos vômito, midríase ou pupila dilatada, diminuição ou aumento da frequência cardíaca, pode acontecer um ou outro, geralmente tem uma diminuição, se for no caso de intoxicação com uma concentração maior de THC. Alterações de temperatura, ela pode vir tanto mais baixa quanto mais alta que o normal, e muito raramente incontinência urinária e fecal. No caso de intoxicação, pessoal, não tem muito o que fazer. Tratamento sintomático. Então, botar o animal num soro, passar um carvãozinho ativado ali para absorver a substância e sempre aquecer a superfície, obviamente, e vai tratando conforme ele apresenta os sinais. Bom, depois da toxicidade, a gente pode falar um pouquinho de interação medicamentosa. A cannabis, se eu não me engano, ela reage com cerca de 300 fármacos. Então é legal a gente ter um pouco de atenção com isso, fazer aquela anamnese bem completa, perguntar para o tutor, né, todo o protocolo, toda a medicação que o animal tá sob uso. Interação medicamentosa, a gente tem que se ligar bem aí na questão do citocromo P450, ele é encontrado no fígado e é o grande responsável por metabolizar boa parte dos fármacos que o organismo ingere. Então ele vai funcionar, na verdade, quando a gente administra o óleo full spectrum, o CBD, ele funciona como um inibidor concorrente do P450, e ele vai inibir a habilidade de metabolizar outras substâncias. Então, por consequência, essas substâncias elas vão ter um tempo de processamento aumentado e ela vai ficar mais tempo circulante no organismo também. Então, aqui tem um trabalhinho que fala sobre isso, bem interessante. Ainda no citocromo P450, ele é o responsável por metabolizar fármacos que a gente usa comumente na rotina clínica.
Então, o ibuprofeno, né, que é um anti-inflamatório, naproxeno, a acetaminofeno, a codeína, a alprazolam, a atorvastatina. Então, vale a pena essa entrevista bem específica com o proprietário, a fim de que ele nos aponte todo o tratamento que está em decorrência aí do animal, para que a gente não coma bola, né, ou readeque as doses. Geralmente, a gente entra com a medicação, com a medicina endocannabinoide, com o extrato, espera o organismo se adaptar, e depois de um tempo a gente vai reduzindo, readequando a dose dos alopáticos, certo? Questão ainda do CBD específico. Ele inibe as enzimas CYP236 e a CYP2C9, que vai alterar o metabolismo de drogas como o omeprazol, né, um protetor gástrico, risperidona, diclofenaco e a varfarina. O diclofenaco, essa informação aí, na verdade, ela é de humano, tá? O diclofenaco a gente não usa para animais de maneira nenhuma, então pode cortá-lo daí. E a varfarina, ela tem uma relação mais específica com o THC. Então, eles também, essa relação deles vai acabar aumentando o efeito dessas medicações por conta do seu aumento de concentração no organismo. Ainda na interação medicamentosa, os anti-inflamatórios não esteroidais, então a gente sabe que o THC ele vai antagonizar o efeito. Se a gente entra com anti-inflamatório esteroidal para aliviar uma dor aguda aí do bicho, pode ser que com o extrato a gente não tenha a eficácia pretendida, né? Nesses casos, particularmente, eu acho que vale mais a pena abrir mão do alopático, do anti-inflamatório, e partir só para o extrato. Os resultados são mais interessantes, são menos danosos e bem efetivos. Outro grupo farmacológico que a gente tem que ter consciência é a questão dos quimioterápicos. Então, os quimioterápicos eles também são oxidados pelo citocromo P450, e a mesma dose de quimioterapia pode produzir concentrações bem mais altas no sangue, né? Então, se a gente não ajustar a dose do quimioterápico, ele pode se acumular no organismo e apresentar os níveis bastante tóxicos, certo? Então, se for optar por trabalhar quimioterapia e extrato, procura entrar com a dose basal aí de quimioterápico. Não chega de voadora não, que pode dar problema. Um outro grupo que a gente tem que ter atenção são os antidepressivos. Ele vai aumentar a concentração sérica, né, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, bastante conhecido da gente, que é a fluoxetina, a paroxetina, citalopram. Ele também vai aumentar a concentração sérica dos antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos. Os tricíclicos eles são bastante utilizados aí no controle da dor crônica. Então, para um animal que a gente vai tratar com dor crônica, entra depois de uma semaninha, 10 dias, já começa a trabalhar a questão da gabapentina, do tricíclico, para que a gente não corra risco aí de intoxicar o bicho também. Outra parte interessante aqui, os sedativos. A gente tem que ter muita atenção. Benzodiazepínico, né, geralmente utilizados aí para sedação, até mesmo para controle de epilepsia, eles vão produzir os efeitos bastante exacerbados. Um material bem interessante, questão de... Isso aqui é na humana, tá, pessoal? Usuários de cannabis que foram anestesiados, eles precisaram de concentrações bem maiores de fármacos, né? Então a gente tem 3 grupos farmacológicos: o fentanil, que é um derivado opioide, midazolam, que é um benzodiazepínico, e o propofol, que é um hipnótico, utilizado aí para indução anestésica. Então, usuários de cannabis, eles precisaram de 14% mais do fentanil, 19% mais de midazolam e 220% a mais de propofol. Isso daí é algo bastante considerável. Se o animal tiver em tratamento com o extrato e precisar passar por procedimento, avisa o veterinário, avisa o anestesista. Não é brincadeira, gente. A gente tem que se atentar a isso. Esse trabalhinho, olha aí que interessante, ó.
em usuários de cannabis e não usuários de cannabis. Então, ali no fentanil, né, microgramas, a gente precisou de 14%, no midazolam 19,6% e de propofol 220,5% a mais. Extremamente considerável. Esse aqui é o trabalho. Effects of Cannabis Use on Sedation. Legal. Ainda em interação medicamentosa, a gente pode falar um pouco sobre os anticonvulsivos, que geralmente o animal chega para a gente na clínica já sobre tratamento de anticonvulsivo, um fenobarbital, por exemplo, né, o famoso Gardenal. Então a gente sabe que ele também atua na CYP3A4 e CYP2C19, aumentando essa biodisponibilidade. Com o extrato, a gente potencializa esse anticonvulsivo e a gente vai torná-lo mais eficaz, com dose mais baixa. Então, por conta dessa concentração, a gente acaba requerendo, na verdade, doses mais baixas. Por isso a necessidade da gente trabalhar primeiro, né, entra com a dose normal, uma dose de extrato baixa, o organismo se adaptou, a gente começa a trabalhar a dose dos anticonvulsivos. Importantíssimo aí para a gente não causar nenhum problema para o animal. Tem um estudo também que observou quando... isso em humanos, tá, gente? Quando o humano fazia uso de clobazam mais CBD, ele apresentava uma sedação muito mais frequente. Esse estudo aqui, 2017, bem recente. Um pouquinho mais de interação medicamentosa. Então, com insulina acontece o mesmo esquema. A gente vai diminuir a resistência à insulina e diminuir a concentração de açúcar no sangue. Atenção com os hipoglicêmicos. Então, animal hipoglicêmico, muito pé no chão, começa sempre na dose bem baixa. Vale a pena a gente voltar um pouquinho atrás lá, dar uma atenção para o cannabimovona, né, que é um potencial tratamento para a questão dos hipoglicêmicos. E é isso aí. Vamos que vamos. Legal. Para a gente que tem dúvida com relação aos alopáticos que o paciente toma, eu aconselho esse site, drugs.com. Ele... Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Anotem esse endereço, pessoal, porque ele é muito legal. Aqui, ó, dá para ver, ó, um total de 338 drogas já são conhecidas e podem interagir com a cannabis. Então, 24 delas têm um efeito exacerbado e 314 um efeito moderado. Chegou o proprietário, ele toma alguma coisa? Ele toma XYZ. XYZ, nunca vi essa medicação. Entra nesse site, busca, dá uma lida sobre isso, que vale a pena. Ele dá uma clareada muito interessante na nossa mente e permite que a gente trabalhe com bastante segurança. Beleza? Dá mais um tempinho aí para vocês copiarem esse site. Depois, se quiserem, pode pegar meu e-mail, eu encaminho para vocês. Vale a pena deixar como favorito aí, que ele é bem interessante. Efeitos colaterais. Existem e a gente precisa falar, certo? Eles são baixos, né? Mas eles podem apresentar. E geralmente esses efeitos colaterais eles são farmacodependentes. Ou seja, suspender o tratamento, desapareceram os efeitos, os sintomas, certo? Isso de certa forma dá uma segurança para a gente trabalhar, mas é lógico que não dá para a gente ficar apelando também, né? Vamos lá então. Os efeitos colaterais em sistema neurológico, a gente presencia primeiro ataxia e sedação. A ataxia é aquele descontrole em coordenação e a sedação é aquele bicho chapado, literalmente, certo? No nosso sistema cardiocirculatório, a gente pode encontrar taquicardia e consequente hipotensão, diminuição da pressão. No nosso sistema, ou no sistema urogenital, incontinência urinária. Então, o bichinho ele vai andar e mijar para todo lado, ele realmente não vai conseguir se segurar. Tá? No trato gastrointestinal,
a gente vai ter aumento de apetite, famosa larica, pode aparecer diarreia e pode aparecer vômito também. Vômito é bastante raro, mas ele pode ser presente. Confesso que eu nunca peguei, mas é legal a gente marcar isso daí. Tegumentar, né, na pele. Vão aparecer eritema, que são aquelas manchas vermelhas, e prurida exacerbada, né, uma coceira chega a ser irritante. E você vê que coisa doida, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Ao mesmo tempo que a gente pode tratar uma alergia, a gente causa um prurido, né? Ao mesmo tempo que a cannabis ela estimula a fome, ela também sacia a fome, ela dá aquela sensação de digestão. É muito doido que você consegue dois pontos, né, totalmente avessos com uma mesma substância. Eu acho que é isso que torna essa medicina tão mágica, tão bonita e tão interessante para a gente cair de cabeça nela. Ainda em efeitos colaterais, na parte bioquímica e análise de sangue, a FA, a fosfatase alcalina, ela aumenta em ratos, né, com o aumento da dose e tempo de uso. Então, quanto maior a dose e maior o tempo de uso, mais a fosfatase alcalina vai estar aumentada. A LT e a ST, que são outras duas enzimas aí de fígado, elas vão mostrar um aumento notável, né? Comparando grupos de alta que receberam altas doses e grupo controle. Isso é um estudo que eu já passo para vocês. Só que, no entanto, elas retornam a seu nível basal normal depois da última dose. Então, parou de administrar, elas voltam ao normal. Esse estudo ele é muito interessante também, que ele sugere que os canabinoides aumentam a atividade da fosfatase alcalina em ratos que tiveram os canabinoides injetados e nos humanos que eram consumidores de cannabis. Então, a fosfatase alcalina ela vai aumentar com o aumento da dose e com o tempo de uso também, com o tempo de exposição. Eu acho que tá aqui, ó, os efeitos da cannabis sativa, né, em algumas enzimas. Muito legal, estudo não muito recente, mas bem bacana aí. E acho que faltou... peraí. Faltou um aqui, ó. Quando a gente encontrar ALT e bilirrubina elevada, e o animal estiver utilizando um extrato caseiro, a gente pode relacionar isso daí com contaminação de extrato, certo? Então sempre fica de olho aí no distribuidor ou na sua produção, máximo de higiene possível, métodos farmacêuticos para que a gente não cause nenhum problema para o bichinho aí, nada de extrato contaminado, nem para eles nem para nós. O que eu acabei de falar, né, dos efeitos de ponta que a gente tem, e um efeito muito conhecido é o efeito bifásico. A gente tem que falar disso. O efeito bifásico ele pode ser conhecido também como o invertido, e ele é o efeito reverso ou indesejado experimentado em doses altas. Então, quando a gente passa da dose alvo, então, por exemplo, com baixa dose a gente consegue o alívio de um sintoma e com alta dose a gente amplifica o que deveria ser aliviado. Então, a gente vai ter hiperestímulo dos receptores e uma consequente degeneração desses receptores, certo? Um exemplo básico aí de efeito bifásico que a gente pode falar é questão de ansiedade. A gente vai tratar a ansiedade num animal, acaba errando a mão e causa mais ansiedade ainda, certo? Na questão humana, a gente pode utilizar o álcool como efeito bifásico. Você toma 1, 2 doses, você fica super felizão aí que nem o Homer, socializando com todo mundo, curtindo, tomou uma dosinha a mais, pum, apertou o botão do problema, né? Já começa a ficar doidão, tudo fica girando, aquela ânsia. Então você vê que muita prudência na dose aí, pé no chão, para que a gente não seja premiado com efeito bifásico. Então, conforme eu já falei, o THC numa dose baixa, a gente pode causar um relaxamento, bem gostosinho, bem tranquilo, e numa dose mais alta, mais concentrada, a gente vai causar ansiedade e paranoia. Você vê como que é um negócio bem doido, né? Bem extremos, um pouquinho relaxante, no outro ele já fica mais ansioso. Então, pé no chão, galera.
Um estudo bem bacana que dá para a gente apresentar, esse aqui do Calabrese, o THC, ele modula a memória e a cognição de maneira bifásica e dependente da idade. Então, em animais velhos, baixas concentrações melhoram a memória e a cognição, enquanto doses altas, elas vão prejudicar essas funções de memória e cognição. Isso daí nos animais velhos, idosos. Nos animais jovens, mesmo uma baixa concentração vai ser prejudicial, que é aquela questão que eu falei para vocês da neurogênese. Os canabinoides eles promovem a neurogênese, que é a formação de neurônios. Então, para os idosos é super interessante isso daí, e para os jovens já não é muito interessante porque ele tem a produção natural. Esse aqui é o estudo, Calabrese, efeitos bifásicos e tal. Esse aqui é de 2017. Legal, vale a pena dar uma lida. Com o CBD, se a gente insere dose baixa, a gente pode ter foco, né? Doses mais altas, ele já vira sedativo. Então, olha como que são extremos. É muito doido. E vamos lá. Errou a mão, foi premiado com efeito bifásico. Como que a gente lida com ele? Para evitar ao máximo o efeito bifásico, a gente inicia com as doses baixas, tá? Basal, e vai aumentando gradativamente. Se for extrato caseiro, a gente começa sempre com uma gotinha. Se for o extrato medicamentoso, HempMeds, ProPets, qualquer outra empresa, a gente tenta seguir a dose mais baixa da bula, beleza? Importante para evitá-lo também, conhecer o ratio e a proporção do extrato, né? Ratio, proporção é o que a gente tem de THC para CBD, CBD para THC. Então, evitar tratar a ansiedade com alto THC, porque fatalmente a gente vai piorar o quadro, né? Da mesma maneira que a gente busca foco com baixa dose de CBD, acaba sentando a mão no CBD e larga o bichão lá super sedativo. Pô, foi premiado, passou do ponto, teve problema com o efeito bifásico, para tudo e volta para a dose mais baixa que você teve eficácia. Sem esquentar a cabeça, muita atenção para não apresentar efeito de intoxicação, mas tranquilo, para tudo e volta para a dose mais baixa. Essa daqui é um gráfico do efeito bifásico, então U invertido justamente por causa disso, ele parece um U invertido. A gente vê aqui do lado esquerdo a coluna de poucos benefícios e altos benefícios, e aqui no basal a gente vê baixa dose, dose ótima e alta dose. Então a gente vê que em baixa dose a gente tem poucos benefícios, na dose exata, precisa, que a gente busca, a gente tem os benefícios encontrados, aumentou a dose, deu ruim. Beleza? Vamos para cima. Legal, conforme eu mencionei agora há pouco sobre o ratio, né, que é a proporção dos extratos, vale a pena a gente se atentar um pouco disso, para poder indicar de acordo com a enfermidade do animal. Então, a gente sabe que o THC e o CBD eles possuem propriedades medicinais distintas, apesar de algumas serem básicas, outras são bastante distintas. Eles diferem totalmente como agem nos receptores, então o THC vai no CB1, o CBD vai no CB2, e a gente tem que estar ligeiro com isso. E embora o CBD ele possa equilibrar os efeitos psicoativos do THC, ele também pode fornecer propriedade analgésica e antineoplásica, certo? Que é trabalhar aí contra o câncer. O CBD ele também pode reduzir a taquicardia e a ansiedade causadas pelo THC. Então, nesse caso aqui, você quer tratar um animal com dor crônica, mas já é um vovozinho, é um idoso, sabe que ele tem um problema cardíaco e ele não pode ter uma taquicardia de maneira nenhuma. Equilibra essa dose aí com CBD, que o CBD ele vai trabalhar, vai conseguir reduzir essa taquicardia e ansiedade que a gente poderia ocasionar para o senhorzinho. Beleza? Sempre lembrando do efeito comitiva, não só o CBD e o THC, mas todos os canabinoides eles devem trabalhar em conjunto, assim como as varinas, assim como as formas ácidas, assim como os terpenos, né? A gente vai produzir um efeito desejado, muito seguro e com uma dose bem baixa. E isso significa proprietário feliz, né?
o bolso dele não vai ser tão destruído a ponto de evitar o tratamento aí do animalzinho. Mais um aí. Opa, desculpa. Aqui alguns exemplos, então, de proporção. Quando a gente fala de um extrato 3:1 de THC e CBD, a gente vai trabalhar com efeito antineoplásico, orexígeno, né, que é o estimulante de apetite, e para tratamento de dor severa. Extratos de 1:1 equilibrados, ou 3:1 CBD-THC, a gente pode ter esses efeitos anti-inflamatórios, né? E atuar contra as doenças inflamatórias. Síndrome do intestino irritável, parvovirose, super comum aí em cães, colite também bastante comum. Essa proporção de extrato também vai favorecer um efeito neuroprotetor. Então, aquele bichinho com espasmo, o bichinho que tomou umas bicudas na rua, foi atropelado, polifraturado, chegou com injúria cerebral espinhal, manda logo aí um 1:1 ou 3:1 de CBD-THC nele. Esse extrato também a gente consegue trabalhar a dor moderada a severa. E um extrato com CBD alto, 4:1 mais ou menos aí de CBD-THC, são os mais indicados para epilepsia, dor moderada, média a moderada, na verdade, para ansiedade e inflamação também. Plano de tratamento, galera. Quando a gente entra com a medicina endocannabinoide, a gente tem que ter um plano de tratamento. Não que o alopático não tenha, mas na cannabis eu vejo que ele é mais interessante porque o tutor ele participa ativamente desse tratamento. E ele vai ser uma peça fundamental, cara. A gente tem que ser super brother do tutor para ele passar toda a verdade para a gente. Então, é necessário uma parceria super íntima do médico veterinário e do paciente, no caso aí do tutor, porque ele vai passar para a gente algumas informações que podem ser a chave no tratamento. Lembrar que a medicina endocannabinoide ela é uma medicina que está buscando as raízes, então ela é bastante individualizada e de observação, principalmente quando a gente utiliza extrato caseiro, certo? Como a gente não tem essa viabilidade de produzir o extrato ou comprar esse extrato produzido e levar para uma análise, a gente tem que dar aquela gotinha e observar, entendeu? E isso daí quem vai passar para a gente é o tutor. Então, saber abordá-lo, saber buscar essas informações é muito interessante, certo? No caso da medicina endocannabinoide, o paciente ele deixa de receber o tratamento passivamente e ele participa ativamente da sua saúde. É ele quem vai falar assim, pô, doutor, eu acho que a gente pode fazer isso, eu acho que a gente pode fazer aquilo. Ele é o cara, na verdade sempre foi, né? Mas ele é o responsável por sua saúde e por nos passar as informações aí que vão dar uma luz para qual caminho a gente deve seguir. Então é legal a gente, no plano de tratamento, a gente definir alguns pontos. Primeiro de tudo, o objetivo do tratamento. Qual que é o objetivo do tratamento? É cessar a epilepsia? É diminuir a dor crônica? É trabalhar a ansiedade desse animal? Meu cachorro vai viajar? O que a gente vai fazer? Então, deixa isso bem definido, tá? Via de administração. Eu falo muito de extrato, porque é o que a gente mais tem acesso aqui no Brasil. Mas existe nebulizador, existe o patch, que é aquele adesivo que a gente cola na pele, existe pomada, então sempre informar via de administração. É tópica, é oral, é inalável, vamos para cima, deixa tudo registradinho. Outro ponto interessante é registrar a dose inicial. Então o produto X pode ser ele extrato medicamentoso ou extrato artesanal, com tantas miligramas ou com um total de THC e um total de CBD, certo? A frequência que a gente vai administrar esse extrato, ela pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, depende muito da enfermidade, tá? Vejo experiência própria, questão de epilepsia, os animais eles têm respondido muito melhor quando a gente trabalha com 3 vezes ao dia, com doses divididas em 3 vezes ao dia. Isso a gente consegue ter uma concentração plasmática
maior, né, ou sempre alta, e controla melhor os quadros epiléticos. Para quem não sabe, CID, BID, TID é uma inscrição em grego, se eu não me engano. CID uma vez ao dia, BID 2 vezes ao dia, TID 3 vezes ao dia, certo? Importante a gente registrar também a titulação. Então, aumente a dose em X miligramas ou em X gotas a cada tantos dias ou até atingir o efeito tal. Isso é muito importante, e mais importante do que escrever é que o proprietário siga isso à risca. Tá? Tem caso que o proprietário vê melhor em 2 dias, uma gotinha só, ele já melhorou, eu vou dar logo 2 gotas. Cara, de 1 gota para 2 gotas é o dobro da dose. Só isso, o dobro da dose. Você pode realmente ferrar todo o tratamento e a saúde do bichinho. Então, jogo aberto, seja franco com o tutor, deixa-o bem instruído com relação a essa titulação e para ele seguir a risca. Você tem dúvida? Me manda uma mensagem, vem para a clínica, vamos trabalhar isso daí junto, certo? E aí, por último, registrar tudo. O tutor ele vai ser um auxiliar, cara. O tutor ele vai ser nosso braço direito nesse tratamento. Vamos tratar o tutor muito bem, hein, galera. Boa. Falamos de bastante coisa. Vamos falar de dose agora. Eu acho que é interesse da maioria da galera aí. Então, dose, geralmente elas vão estar relacionadas com o extrato medicamentoso, certo? Os extratos importados, ou a própria HempMeds. A HempMeds eu acho que ela não faz específico para veterinária, mas eu sei de gente que usa e tem resultado interessante, certo? Acho que vale a pena a gente seguir esse protocolo, sim. Então, independente aí no início do tratamento, independente se o extrato utilizado vai ser o artesanal ou medicamentoso, é de suma importância começar com microdosagem. Tá? Microdosagem vai dar um campo de trabalho seguro para a gente e com baixíssimos ou quase nenhum efeito colateral, com a possibilidade de, se caso aconteça, voltar ao início para que ele não se prorrogue, não se prolongue e traga maiores problemas para o paciente. Tá? Doses altas a gente começa só em caso muito específico. Dor severa, epilepsia de difícil controle, neoplasia, e aí a gente tem que ser mais agressivo do que eles. Então vale a pena a gente, para esses casos, a gente não começar com a dose basal e dar um cheirinho a mais para o paciente. Titulação, né, o registro aí, aumento de dose, sempre a cada 3 ou 7 dias. Se for medicamentoso, de acordo com instrução de bula. Se for artesanal, mais ou menos 4 dias. E eu vou falar um pouquinho de um protocolo aqui de artesanal muito legal. THC, a dose do THC. A dose de THC é de 0,05 miligramas a 0,15 miligramas por quilo, 1 ou 2 vezes ao dia. Tá? Vale lembrar e ter atenção que para longos períodos de uso de THC, ele pode causar uma dependência e aí vai ser necessário que a gente aumente ou readeque a dose. Como que a gente sabe qual é a dose ideal? Não sei. A dose ideal é a homeostase, quando a gente consegue controlar os sintomas. Pode ser 1 gota, pode ser 1 litro, entendeu? Pode ser 1 ml, pode ser 10 ml, enfim. Quem vai falar isso daí pra gente? É o animal. Como cada um possui um sistema endocannabinoide, cada um vai reagir de uma maneira. É o caso dos gatinhos que eu já comentei lá atrás. 3 irmãos recebendo a mesma dose, do mesmo extrato, 2 ficaram bem, 1 hiperexcitou. Então, sempre pé no chão e sempre de observação. Lembre-se daquela fala lá, é uma medicina de observação. Agora, o CBD, microdose de CBD, 0,1 a 0,5 miligrama por quilo, 1 ou 2 vezes ao dia. Macrodose vai de 1 a 5 miligramas por quilo, também 1 ou 2 vezes ao dia. E ela é interessante já, conforme mencionado, né, para neoplasia, epilepsia refratária, o desconforto, dor severa. Sempre inicia com dose baixa e aumento gradativo. Pessoal, foquem nisso, registrem isso. Dose baixa, aumento gradativo, segurança, eficácia de tratamento.
Extratos artesanais. Esse daqui é um protocolozinho muito legal. É um protocolo que já foi discutido até com o professor Eric Amazonas, super entusiasta aí, talvez na vanguarda, junto com o Fábio, o Dr. Pet Cannabis aí na questão da medicina do canabinoide para os animais. Então, o que a gente sugere para os extratos artesanais é uma gotinha, uma vez ao dia, durante 4 dias. Beleza, teve efeito? Não. Legal, vamos aumentar então. Uma gota, 2 vezes ao dia, durante 4 dias. Teve efeito? Poxa, não teve efeito. Aumenta de novo. Uma gota, 3 vezes ao dia, durante 4 dias. Vai precisar aumentar? Pô, aí a gente começa a trabalhar as gotas. 2 gotas, 3 vezes ao dia, 4 dias. 3 gotas, 3 vezes ao dia por mais 4 dias. E assim sucessivamente, até a gente perceber o alívio dos sintomas. Aliviou o sintoma, show de bola. Estaciona na dose e vai acompanhando. Muito provavelmente, depois de um tempo, a gente precise readequar essa dose. Mas garanto para vocês que demora um pouquinho, encontrou a dose, fica tranquila e vai monitorando. Voltando ali, se a gente cessa com uma gota só uma vez ao dia, não precisa aumentar, certo? Significa que a gente encontrou a concentração, a dose desejada, né? A gente conseguiu prover aí os efeitos que o paciente precisava, então obviamente não precisa aumentar. A gente só segue essa tabelinha aí em casos que realmente precisem readequar a cada 4 dias. Confesso para vocês aí que em média, para achar uma dose interessante, na maioria dos pacientes aí, 2 semanas a 1 mês, tá? Paciente, um ou outro que a gente consegue de primeira semana já acertar a mão, mas é bem esporádico. A grande maioria aí a gente precisa de pelo menos de 2 a 4 semanas para começar a observar uns efeitos bem fortes, bem presentes. Ponto importante, respeitar sempre esses 4 dias, né? Não adianta, dei uma gota hoje, não deu efeito, para amanhã já vou dar 3 gotas. Parou, velho. Extrato é um medicamento, cara. A gente está buscando alguns efeitos. Pé no chão, né? Deixar isso bem claro para o proprietário. No caso de crise epilética incessante, câncer ou dor severa, dor neuropática, a gente pode quebrar esse protocolo até o alívio dos sintomas. Então, o cachorro lá está com uma dor crônica muito forte. Deu uma gotinha uma vez ao dia durante 2 dias, não viu melhora. Já dá uma gota 2 vezes ao dia, sabe? Tem que ser um pouquinho mais agressivo de acordo com o quadro. Legal. Vamos lá. Depois de tudo isso que eu falei, foram baseados em pets, beleza? Cachorro e gato, que é a minha experiência maior. No entanto, a gente tem registros muitíssimos interessantes no caso dos equinos. Equinos, tá? Cavalos, não equídeos. Asininos, moares, os burros. Posso falar aqui um pouco dos equinos, são informações bem interessantes. Tive uma aula muito legal num simpósio internacional em outubro do ano passado, um pessoal, se não me engano, do Colorado, bem na vanguarda de tratamento e uns resultados muito interessantes. Então, falando um pouquinho aí dos cavalos, eles tiveram os primeiros registros na medicina veterinária do canabinoide. Então, 1534, François Rabelais, ele já descrevia a cannabis como um grande alívio para as cólicas equinas. A cólica equina é um problema que sempre vai acompanhar o dono de cavalo, o proprietário de cavalo. Ela realmente causa uma dor de cabeça tremenda, porque o risco de morte é iminente. Então, a gente tem que agir rápido. Em 1607, Edward Topsell, ele descreve que o uso de sementes de cânhamo adicionadas à ração do animal aumentava o peso deles, né? Favorecia o ganho de peso dos animais. Isso é muito legal. A gente já sabe que as sementes de cânhamo elas são consideradas um superalimento. Se eu não me engano, para humano, tá, gente? Não vou saber falar de animal. Se eu não me engano, para humano, 2 colheres de sopa de semente de cânhamo por dia já supre todas as nossas necessidades aí de vitaminas e inclusive de proteína. A semente de cânhamo ela é super proteica, é interessante. Vale a pena adicionar a nossa alimentação e vale a pena
alertar também que ela não vai causar ou ocasionar nenhum efeito psicoativo. Tá? É uma semente super rica em proteína, rica em ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, um alimento super completo. Início do século XIX, o general William Guile, ele era um oficial da cavalaria dos Estados Unidos e escreveu um livro chamado Horses, Saddles and Bridles. Ele descreve a cannabis índica como um antispasmódico e superanalgésico. No livro ele relata que ela é recomendada em cólicas, indigestão aguda, impactação e constipação. Ela alivia a dor e a irritabilidade sem interferir nas secreções do estômago e do intestino, pois é super interessante. Ao mesmo tempo que ela alivia essa dor da cólica, ela também tem o efeito antiespasmódico, né? Trabalha melhor o caminhar aí do intestino. Pulando aqui, legal. 1912, no catálogo da Parke Davis, que é um catálogo veterinário, já se anunciava uma cura pronta para as cólicas equinas, né? Com flatulência, presença de gás e espasmódicas. O ingrediente, deixa eu ver aqui, os ingredientes, esse produto ele era composto por 60% de álcool, 12% de cannabis e 25% de cloroforme. Então era uma tintura, né? A gente pode estimar. E o rótulo, ele afirmava que uma dose geralmente cura. Olha que interessante, cara. 1912 e os caras já tratavam o cavalo com isso daí. Hoje a gente ainda bate um pouco a cabeça. É complicado, né? Mas vamos aí em busca da evolução. E alguns relatos de historiadores também afirmavam que o poderoso extrato fluido de cânhamo ele produzia uma forte sensação de relaxamento e que diminuía essas dores abdominais aí do cavalo, reduzindo as chances de uma ruptura. Complicado, geralmente a dor é intensa, cavalo é um animal que só vive em pé e cavalo com cólica é feio de ver, cara. Ele fica rolando no chão, e imagina, 450, 600 quilos rolando de um lado para o outro, mais um intestino inflamado, fatalmente pode rolar uma ruptura aí de alça intestinal. Ainda sobre os equinos, em 1915, no Manual para Ferradores e Ferraduras, eles também recomendavam para cólica uma colher de chá de cannabis americana líquida misturada com uma colher de sopa de azeite de oliva. Olha aí, velho, os caras já faziam um extrato caseiro e sem tantos estudos já utilizavam um veículo gorduroso, né, o azeite, para que ele pudesse absorver melhor os canabinoides. É fantástico, né? Você acompanhar a evolução da medicina, assim, porra, é demais. Fico até emocionado. Em 1937, também, antes da proibição, os veterinários prescreviam rotineiramente os remédios para cólica com altas doses de cannabis. Os caras não tinham muito medo de efeito bifásico, não, cara. Eles desciam a mão aí e viam melhora nos animais. Essa é uma outra coisa que me indaga. Eu acredito que cavalo também deva ter efeito bifásico, obviamente. Se tem um sistema endocannabinoide, provavelmente ele tem um efeito bifásico, mas a gente não encontra relato disso na literatura. É bem doido. É uma medicina muito legal, tem muito campo para pesquisar, cara, para quem pretende aí seguir num stricto sensu, um mestrado, um doutorado. Pô, o Brasil acredito que não esteja permitindo pesquisa ainda com cannabis. Mas, pô, se tiver a oportunidade de sair, vá pesquisar isso, cara. É de suma importância. É muito legal mesmo. Alguns pontos que a gente tem que considerar aí com os equinos. Então, o alto custo pode ser um fator limitante. A gente sabe que não é barato o extrato. Para cachorro de 10 quilos não é uma coisa barata. Um frasquinho aí de 200 ml, a gente paga mais ou menos 300, 600 reais, depende da concentração dele. Imagina para um cavalo de 500 quilos, né? Tem que ser o tio Patinhas. Não é fácil, não. Geralmente a administração por via oral ela é bastante efetiva, só que o animal saliva muito. Então, se ele saliva, a gente tem desperdício da medicação. Desperdiçou medicação, desperdiçou dinheiro. O proprietário não vai ficar muito feliz com o veterinário, não. Aconselho não chegar nessa via, ou se for por ela, aquela seringuinha marota vai direto via oral dele. Outra via muito interessante
é bastante utilizada na clínica de pequenos, mas de equino o proprietário não gosta muito, que é a via retal. Ela tem uma absorção muito boa e acaba sendo mais barata do que o oral, não vai ter desperdício, né? Se você quiser alimentar os animais com cannabis, sempre ter atenção de administrar somente as flores para ter aqueles efeitos da cannabis, tanto in natura, né, a parte ácida dela, ou até mesmo se ela for descarboxilada, somente as flores, porque o caule a gente sabe que ele é bastante fibroso, e fibra para o equino, se ela for administrada de forma desequilibrada, a gente pode ocasionar a cólica. E aí é complicado. Desfazer um problema que a gente criou, a bucha é grossa. E sempre, 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 sempre cuidado com doping, tá, pessoal? Principalmente equino, cara. Equino, pô, todo aquele glamour, né? Apresentação do animal e tal, pô, de repente ele tá sendo tratado ali porque ele tem uma dorzinha crônica já de boleto, alguma coisa assim. Pô, o cara cai ali no doping. Cara, fica ruim para o proprietário e fica ruim mais ainda para a gente veterinário. Então, sempre vale a pena trocar uma ideia ali previamente com a equipe, com os avaliadores, juízes, saber o que pode, o que não pode, para que a gente não caia nessa armadilha. Bora lá. Sobre doses. Aqui as doses elas são restritas ao CBD, beleza? A gente não tem dose registrada de THC. Do THC a gente sabe que ele leva em média de 3 a 4 dias para ser eliminado, mas a gente não sabe qual dose dose-alvo a gente deve dar para o equino. Então de CBD a gente trabalha com 1 a 5 miligramas por quilo, então para um cavalo de 500 quilos, basicamente 500 miligramas de CBD para começar. É bastante coisa, hein? O pico pico plasmático, na verdade, concentração plasmática, vai ser após as 6 horas e eliminação total ocorre em até 36 horas. E aí a gente sabe que a meia-vida dessa medicação é de 8 ou 9 horas. O que é a meia-vida? Meia-vida, desculpa, meia-vida é o período que a gente vai encontrar metade da concentração plasmática no organismo, entendeu? Então, depois de 8 ou 9 horas, se a gente administrou 500 miligramas de CBD, depois de 8 ou 9 horas a gente vai ter 250 miligramas de CBD circulante no animal ainda, certo? Aqui alguns exemplos ainda para os equinos. Caso de ansiedade, efetividade no tratamento com 125 miligramas de CBD, administrando 30 a 45 minutos antes do estresse. Então, é aquele cavalo que fica super agitado, né? Dia de prova, você tem que caminhar, sei lá, 300, 400 quilômetros com ele ali na carroceria, na verdade, perdão, e o cara fica super agitado. 30 minutinhos antes vai lá, dá um CBDzinho para ele vai tranquilo, sossegadão. Nesse caso aí, né, estimando um animal de 500 quilos, mais ou menos 0,25 miligramas por quilo. Literalmente só o cheirinho. Casos de osteoartrite, bastante comum, ou animal com dor média, a gente pode começar com 250 miligramas por dia durante 3 a 5 dias. Depois de 3 a 5 dias, a gente passa para 125 miligramas por dia durante 5 a 7 dias. O que resulta mais ou menos aí, uma dose inicial de meio miligrama por quilo, e depois 0,25 miligramas por quilo. Casos de osteoartrite ou dor severa, já pode começar com o pé na porta ali, 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia, durante 5 dias. E depois disso, a gente vai reduzindo gradativamente até encontrar a menor dose possível, né, com o melhor efeito esperado, para poder manter por longos períodos. Lembrando aí que dor crônica é sempre uma questão bem difícil de tratar. Geralmente os receptores já estão dessensibilizados, então um uso forte de medicação alopática, sempre muito cuidado e fé que a cannabis pode dar uma força muito boa. Caso de alergia e inflamação, cavalo bastante comum é problema respiratório, a gente pode começar com doses de 0,25 a 0,5 miligramas por quilo também uma vez ao dia, enquanto ele apresentar os sinais. Sumiram os sinais, terminou o tratamento.
Vamos falar um pouquinho agora do futuro da medicina endocannabinoide na medicina veterinária. Qual que é o futuro dos sonhos? Porra, meu sonho é poder construir a fórmula do extrato baseado no perfil do sistema endocannabinoide do paciente, baseado na enfermidade, na raça e na idade dele. A gente sabe que tem algumas raças com questões específicas, então isso seria muito interessante. Mas, obviamente, faltam estudos para que a gente chegue nisso. Gostaria que fosse possível também aumentar a diversidade da fórmula, então poder associar canabinoides como THC, CBD, CBN, vários deles, a forma ácida e as varinas, né? E também um possível controle do perfil terpênico. Hoje, eu sei que nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Colorado, o veterinário já consegue fazer isso. Então, ele vai tratar um animal, um cachorrinho com epilepsia. Ele fala, eu quero tanto de CBD, quero tanto de THC e quero o perfil terpênico X, porque ele sabe que esse perfil terpênico vai ter uma influência maior no controle da epilepsia. Ponto positivo disso, ele consegue ter um acesso mais afinado, né, sobre o animal. A desvantagem, a gente tem um efeito comitiva, a gente tem os flavonoides, a gente tem os ácidos, a gente sabe que alguns canabinoides ainda não foram isolados ou extraídos, então acaba pecando um pouco nisso. Então, pé no chão, vamos voltar para a nossa realidade. Realidade hoje, nossa, minha, sua, no Brasil. Primeiro de tudo, regulamentação do uso de cannabis na medicina veterinária pelo MAPA, né? Hoje a gente sabe que a Anvisa ela se movimenta, mas a Anvisa ela diz a respeito dos humanos, né? Ela não deve meter o bedelho na veterinária. Quem cuida da veterinária é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e o Abastecimento. A gente também precisa de uma regulamentação de prescrição pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. É um absurdo eles não se posicionarem. A gente está em 2020, tem registro aí de início de século XIX, a galera usando com segurança, e 2020 o Brasil não se movimentar para isso. É uma vergonha, né? Ano passado, se eu não me engano, o Fábio, o Dr. Pet Cannabis, lançou o curso para veterinário prescritor e foi convocado para uma reunião no CFMV. Pelo que eu pude conversar com ele, foi bem tranquilo, o pessoal aceitou muito bem, mas ainda assim, nada que nos regulamente para trabalhar com isso. A gente precisa também de uma qualificação profissional, quebrar paradigma, quebrar preconceito e inserir o tema do sistema endocannabinoide nas universidades. Cara, é um sistema extremamente importante, ele regula o corpo inteiro, ele regula basicamente tudo, e nas aulas de fisiologia, farmacologia, não se falam dele, cara. Isso daí é, de certa forma, inadmissível. Outra realidade, que a gente tenha um preço acessível a todos, né? A gente sabe que não é barato, um extrato importado aí vai sair para cima dos R$1.000, um extrato artesanal aqui no Brasil, 3%, em torno de R$300 a gente paga. Não é todo mundo que tem R$300 para gastar por mês, né? Realmente não é algo tão acessível a todos por enquanto. No entanto, meu sonho maior, e espero que essa realidade seja possível, é que todos possam cultivar, né, a planta em casa e preparar o próprio extrato para o paciente. Esse é meu sonho. Provavelmente alguns médicos, alguns veterinários vão me questionar, mas isso é uma posição particular, tá? É o que eu almejo, é o que eu espero que aconteça, porque de fato a medicina e a saúde ela vai ser um direito de todos, ou um acesso para todos, quando a gente conseguir executar essa questão do cultivo e preparar o próprio extrato, preparar a nossa própria medicina, né? É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Era isso. Não sei se eu me estendi, não sei se ficaram dúvidas. Muito obrigado mesmo. Para mim é sempre muito prazeroso falar sobre isso. Vou deixar uma mensagenzinha aqui que vale a pena a gente refletir. Tudo que vive é o teu próximo, já diria o grande Mahatma Gandhi. Então, aí, mais respeito com os animais. Definitivamente eles são nossos irmãos e fiéis companheiros. Muito obrigado, tá aí meu e-mail, tá aí meu Instagram, quem quiser seguir, acompanhar, tamo junto. Obrigado de novo, pessoal, Gabi, Fernandão, Padre Ticão, um beijão para vocês. Vamos que vamos, gente, um abraço.
Oi, eu sou Lana Lívia, aluna voluntária do projeto PEX Cannabis do curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, orientado pela professora Morgana Gadelha. Esse cordel que vou declamar não está finalizado, é um protótipo ainda, algo que vamos no coletivo do PEX Cannabis trabalhar muito. Seu conteúdo teve como embasamento as aulas apresentadas pelo terceiro curso sobre cannabis medicinal, liderado pelo Padre Ticão. A associação veio para ajudar, qualidade de vida para ofertar. Abraço Esperança já possui autorização, trazendo às pessoas a realização. O óleo é muito importante para aqueles necessitantes. A cannabis medicinal é algo primordial, precisando ser mais liberal no que tange aos medicinal. É uma fonte terapêutica essencial. Seu uso vai da quimioterapia até ansiedade, mas para os órgãos públicos não há legalidade. O cultivo domiciliar é o mais utilizado, talvez por esse motivo seja tão criticado. No desespero da felicidade, as famílias cruzam a criminalidade. Indo para o laboratório, o resultado será mais satisfatório. Na cannabis medicinal, existe o sistema endocannabinoide, confundida por muitos pelos opioides. Essa lei de proibição afeta toda a população. Uma regularização justa seria perfeito, afagando a dor que vem do peito. As mães fazem um movimento danado, talvez seja por isso que está tendo resultado. Uma pressão social fervorosa implica em uma comemoração vitoriosa. Do norte ao sul, em um grande resumo, todos juntos em um só rumo. Em nós existem os neurotransmissores, que funcionam como inibidores, aliviando muitas vezes a dor, proporcionando um quadro arrebatador, trazendo alegria e superação para aqueles que só tinham preocupação. Sua pesquisa é vasta e um só estudo não basta, impactando a saúde pública com a demanda de gritar acuda. A inexistência de uma discussão efetiva deixa toda a história um pouco cansativa. A esperança é uma aceitação geral. Assim, teremos algo mais valioso que cristal. O mercado canábico é exorbitante, indo de pequenos agricultores até o comerciante. A farmácia de Deus veio como planta, trazendo sorrisos que encantam. Os opioides já são substituídos, recuperando sonhos perdidos. Doenças já foram curadas, graças à cannabis plantada. PEX Cannabis é um projeto de extensão. Vise, acima de tudo, a sua colaboração. Nele, há uma abordagem terapêutica, produzindo discussões como a hermenêutica. Doutora Morgana é a sua coordenadora, que exerce um papel lindo como professora. Estamos juntos em uma só luta, em busca de melhores futuras. Do THC e CBD estamos trabalhando, sua função no cérebro que vem gerando. E é isso, obrigada pela atenção, eu espero que tenha agradado. Esse foi um poema que eu fiz na melhor das intenções, foi o que eu aprendi, e eu sou muito grata por esse curso. Muito obrigada, viu?